Nesse vídeo nós vamos falar das vantagens que Portugal oferece aos brasileiros que estão pensando em mudar para Portugal, aí fazer uma nova experiência de vida com a sua família. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, já fica com a gente até o final desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva aqui no nosso canal. As pessoas estão perguntando, mas o que aconteceu, né? Por que vocês sumiram? Na verdade, a gente ficou um tempo ausente porque a gente estava reformando a nossa casa, tivemos que passar aí por umas perrengues, né, de reforma, dor de cabeça, estresse, e a gente acabou aí ficando um pouco ausente das atividades aqui da internet, mas agora nós terminamos, nós voltamos. Até falando nisso, a gente vai mostrar logo como é que ficou a nossa casa. Vamos fazer um vídeo? Vamos, a gente só fala desse vídeo, né, e não faz esse vídeo da casa. A casa já tá ficando toda bagunçada, já as novas coisas. Tá precisando de uma nova reforma e a gente ainda não gravou, mas nós vamos mostrar para vocês como é que ficou a nossa reforma aqui da nossa casa. Bom, então se você não nos conhece, né, eu me chamo Júlio Rodrigues. Eu sou a Isabela e nós somos a família Dalmarco Rodrigues. Exatamente. Eu sou advogada no Brasil e em Portugal, Júlio é professor e hoje o nosso trabalho está diretamente ligado a ajudar os brasileiros que querem viver legalmente em Portugal. É isso aí, legalmente, né? Porque tem muita gente que, se você pesquisar na internet, muita gente que vai aí, né, e vender passagens e vender assessorias aí para ajudar as pessoas a entrarem legal em Portugal, e não é um trabalho que a gente não gosta disso. Então, até se você se interessa por isso, esse vídeo não é para você. Porque a gente busca fazer de uma forma muito coerente aqui com a nossa realidade, que foi imigrar para Portugal com nossos filhos, né? E depois com a nossa filha, depois tivemos filhos lá. E assim, a gente não quer que você passe por dificuldades como muitos brasileiros estão passando e depois voltando para o Brasil, muitas vezes sem ter dinheiro para voltar. Por isso que a gente está aqui falando, né, e dando orientações para você aí que está pensando em mudar e ir para Portugal. Uma das primeiras vantagens que Portugal nos oferece, principalmente para nós brasileiros que gostam do calor, que sente muito calor, é o clima. Portugal é um país de clima muito parecido com o Brasil, claro, né? Tem momentos de bastante frio, mas assim, no verão o clima é muito bom, não é um país que chove muito, né? A Isa gosta mais desse climinha mais cinzentado, eu sinto bastante falta dessa parte do clima. Portugal era um pouco mais frio do que no Brasil, mas assim, quando a gente vai comparar Portugal com outros países da Europa, então Portugal ainda é um país que tem sol a maior parte do ano, inclusive é o destino turístico de toda a Europa no verão. Então, quando comparado à Europa, Portugal é um país com clima mais parecido com o Brasil. E nós podemos pensar que isso não faz diferença, mas faz sim. Existem estudos que ligam diretamente a depressão das pessoas com o clima, por ser chuvoso, cinzento. Então, assim, a pessoa já está vivendo uma fase de migrar, de ter que recomeçar a vida em outro país. E aí, muitas vezes, esse clima acaba afetando. Em Portugal, já tem esta vantagem. Fica aí a primeira dica. O segundo ponto é o custo de vida. Novamente, se nós compararmos Portugal aos outros países da Europa, o custo de vida é baixo. Se você pensa em ganhar muito dinheiro, ficar rico, juntar dinheiro, Portugal não é o melhor lugar. Mas se o que você quer é um custo de vida mais razoável, aí sim Portugal é o melhor lugar. Por quê? O maior gasto do brasileiro vai ser com o aluguel de casa, com o arrendamento. Tirando o arrendamento, os outros custos, eles são mais acessíveis. Por mais que nós vivemos um momento que no mundo todo, infelizmente, tudo subiu, então tudo está mais caro, você pode me falar, nossa, mas o supermercado está muito alto, o gás subiu muito. Tudo bem, eu sei. Só que isso todos os países estão vivendo. Olha a inflação do Brasil, olha os preços que nós estamos pagando, né, no supermercado. Quando você compara a uma realidade mundial, Portugal ainda tem um custo de vida baixo. Isso é interessante para a gente que vive numa realidade do Brasil assim de, né, o dinheiro não dá, a gente não consegue ir no mercado sem gastar ali pelo menos compra 2 sacolas, você gasta lá 50, 100 reais. Em Portugal a gente tem essa sensação diferente. Eu até brinco falando, né, que logo quando a gente chegou em Portugal, meu primeiro trabalho foi de Uber. Aí eu trabalhava entregando comida. E eu me lembro assim que o dinheiro de um dia de trabalho de Uber dava para comprar quase que a comida ali da semana inteira. Claro, a gente não esbanjava, mas você podia comprar eu acho ali que o agora básico. Também já não é bem assim. Não é bem assim, né? Mas assim, o que eu falo é que esse custo de vida é muito baixo, né? Comparado à nossa realidade no Brasil. O poder aquisitivo é maior, né? Mesmo que o salário é menor, isso que é engraçado. Maior, né? É verdade, porque Portugal é um dos salários mais baixos da Europa, mas, novamente, com esse salário mais baixo, muitas vezes conquista-se mais do que em lugares com salários mais altos. É aquela coisa, né? Você ganha menos, mas também os custos são menores. Então, quer dizer,
uma coisa compensa a outra. A gente muitas vezes no Brasil, que é o que muitas vezes as pessoas nos procuram e falam, a gente até ganha um valor razoável, ganha um salário mais ou menos, né, comparado à média alta, só que eu não consigo, só pagar a conta. Só pago a conta ali, só pagar. Vivo, né, todo mês ali bolado com o cartão. Luta. Então essa questão do custo de vida é um fator muito vantajoso, né? Eu penso para quem está pensando em mudar para Portugal. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que vocês estão fazendo no Brasil? Nós regressamos ao Brasil porque nós tínhamos um projeto. Quando a gente foi para Portugal era muito claro o nosso projeto. A gente tinha a ideia de ficar por 2 anos, né? Eu sou professor do concursado, a Isa já era formada em Direito aqui no Brasil. E a gente tinha um projeto de ficar 2 anos e retornar ao Brasil para a gente reestruturar a nossa questão profissional aqui. Então, assim, nada é por acaso, tudo é muito pensado e planejado. Então, hoje a gente está aqui fazendo esse trabalho. Aqui nós temos um escritório aqui na cidade, nós temos um escritório em Portugal também. Todos nós somos portugueses, né? Temos a nacionalidade portuguesa. Nosso filho Miguel nasceu em Portugal e também, né? Hoje nós estamos aí, a Isa está grávida de mais um filho, olha só, né? Mais um baby que está chegando. Helena agora. Helena, né? E assim, hoje nós estamos no Brasil, mas nunca... Isso faz parte do nosso projeto. Não é porque Exatamente. Portugal não foi bom para nós ou porque não deu certo. Porque fazia parte do nosso projeto, assim como agora nós estamos vivendo uma outra fase do nosso projeto de vida. Exatamente. Então, assim, isso é interessante até para você que está aqui nos acompanhando, que a gente pode dizer de forma muito teórica, porque a Isa, né, com a formação do direito e tudo mais, mas também de forma prática, porque tudo que nós falamos, nós vivemos, né, nós aprendemos, nós fizemos tudo isso. Hoje eu acho que isso é uma das coisas mais, assim, para as pessoas que nos procuram, uma das coisas mais um diferencial, né, a gente sabe como fazer e a gente viveu isso. A gente tem a teoria e a prática, então isso é uma coisa que é muito importante. É muito importante, porque às vezes as pessoas falam, mas não viveu, não sabe como é que é lá mesmo, né? Ou só tem a prática. Ou só tem a prática. Não é pouco importante, mas não é suficiente. Pois é. Então, assim, isso para você pensar aí, né? Então, assim, esse fator é muito importante, o custo de vida, que está atrelado ao terceiro ponto, que é também algo, talvez um dos mais importantes, que é a qualidade de vida, né? Hoje, Portugal ele oferece uma qualidade de vida muito superior, se a gente for parar para pensar, em relação ao que nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil, por esse simples fator. A gente tem um salário mínimo que não é tão alto, mas ao mesmo tempo a gente tem acesso às coisas, a gente consegue aquilo que talvez no Brasil a gente luta para conquistar, a gente consegue de forma mais fácil, ao mesmo tempo a gente tem uma qualidade de vida que acaba sendo superior, né? E eu acho que a qualidade de vida está totalmente atrelada ao que você tem que se preocupar, né? Eu penso nisso. Então, se você em Portugal tem filhos a partir dos 6 anos, você sabe que a educação ela é gratuita e de qualidade. Você não tem que se preocupar tanto com seguro de casa, de carro, de tudo mais. A conta do mercado não vai dar tão alta. O acesso à cultura é muito maior. O próprio acesso ao lazer, né? Aí em restaurante, no final de semana, aí fazer um passeio com a sua família. É tudo superior. Então, com isso, você tem uma qualidade de vida superior, principalmente se você está pensando isso num âmbito de família, né? Que a maioria das pessoas que nos assistem aqui são pessoas que estão em família. Interessante isso, né? Porque a gente atrai muito as pessoas que acabam sendo muito parecidas com a gente, que tem filhos. Sobra mais tempo para estar com os filhos, né? Se você não precisa gastar tanto para viver, você não precisa trabalhar tantas horas, sobra mais tempo para estar em família, passear em parques que são de graça, não ter medo de andar nas ruas, mas essa parte do medo vamos deixar para daqui a pouquinho. Gosta de viajar também, né? A gente já entra aqui no quarto ponto, né? Se você gosta muito de viajar, Portugal é um lugar estratégico para você viajar para outros lugares da Europa. Os custos das passagens são muito menores, então com bom planejamento você consegue viver em Portugal, onde o custo de vida é mais baixo, e passear em vários países. Que no Brasil é tão distante, né, para os brasileiros fazer viagens. No Brasil, para ir de um estado a outro, a distância e o custo é enorme. Em Portugal não é assim. Em 3 dias você conhece outro país, que é muito legal, né? Então, assim, isso é uma qualidade de vida que, atrelada a essa possibilidade de viajar, de conhecer outras culturas, quem gosta, né? Eu particularmente adoro, eu amo viajar. Se eu pudesse, eu acho que eu viveria viajando.
mas a Isa não gosta muito. Não, eu gosto de viajar, mas é que você gosta muito de viajar, eu gosto de viajar. Mas eu acho que o fator de você ter Viver experiências, né? Isso que é importante da viagem. Exatamente, essa palavra, né? Experiências, que está muito ligado aqui ao nosso canal, né? A nossa filha mais velha tem 6 anos e ela fala: eu já conheci Portugal, a Espanha, a Itália, e que outro país mesmo, mãe? Ela fica assim tentando se conectar em quantos países que ela conheceu com 6 anos de idade. Então, assim, quantas pessoas passam a vida e não conseguiram conhecer isso, que a gente passou 2 anos em Portugal. Exatamente. Isso é interessante, né? Porque quando a gente pensa nessa acessibilidade, né, para outros países, Portugal é muito importante, é um marco muito importante, porque é muito perto, né? Você vai para a França perto, vai para a Itália perto, vai para a Espanha perto. O custo da passagem é baixo. A possibilidade de você fazer isso em poucos dias também é bem diferente. Final de semana, então, né? Então, assim, se você gosta de viajar, se você vai ter isso no seu planejamento, é muito possível. Você vai viajar muito mais do que no Brasil. A questão de viajar é muito bom, mas tem um último aqui que eu acho que é o mais importante pra gente que vive no Brasil, e aí especialmente algumas pessoas que vivem em cidades maiores, né? Nós temos o privilégio de morar numa cidade pequena, mais no interior, então a gente não vive tanto isso, que é a questão da insegurança, do congestionamento, da questão da violência. Então, assim, Portugal, ele tem uma qualidade de vida nesse sentido de segurança muito superior. Eu acho que aqui a gente trouxe como 5º ponto para deixar por último mesmo no vídeo, mas eu acho que em relação, se a gente for colocar o que o brasileiro mais procura hoje em Portugal, é o aspecto de segurança. É um país muito seguro. É o país sexto seguro. É o sexto país mais seguro do mundo para se viver. E aí não é a gente que está falando, não, né? Uma pesquisa, um estudo feito por uma instituição australiana que ela analisa 163 países e ela faz um ranking, né, dos países mais com uma qualidade de paz, né? É um ranking da paz que chama. Que é o país que tem mais, né, qualidade de paz. E tranquilidade, né? Que é a sensação que a gente tem mesmo morando em Portugal. Isso que é muito engraçado. Então, Portugal está em 6º lugar. Olha que interessante, né? Se bem que ele também está caindo um pouco, porque ele estava em 3º, agora está em 6º. Mas sabe qual que é a colocação do Brasil nesse ranking? Sabe o que a gente fala aqui? Pode falar. O Brasil está em 130 nesse ranking. Então, assim... É muita diferença, né? Diferença. E a questão é essa, né? Que a gente tem uma sensação de segurança. Eu lá na nossa casa, a pia, ela fica de frente para janela. Né? Ficava de frente para a janela da rua, né? E aí eu tava lá às vezes lavando louça, de repente passava assim, 2 policiais andando, a gente deixava o carro na rua porque não tem garagem, moto na rua, a gente deixava tudo, assim, nunca a gente ouviu falar de furto, nada, de roubo. Você esqueceu a chave já na moto mais de uma vez, né? Mais de uma vez, né? Eu esquecia que eu chegava, à noite deixava a chave na moto, não tinha problema. Então, esses fatores são fatores, assim, que a gente sente, né, no dia a dia, né, essa segurança que Portugal. Teve até um dia que foi bem interessante, que na época de pandemia, que nós não saímos muito, e você nem lembrava onde você tinha estacionado o carro, né? Porque a gente ficou com cerca de 10 dias o carro parado. Aí quando foi ele, peraí, onde será que eu deixei? Acho que eu deixei lá. E foi lá, o carro tava lá, tudo bem. Né? Então, e a gente sente isso ao andar na rua, as crianças na escola fazem passeios, que elas andam na rua, sabe? Aquele monte de criancinha de mão dada, coisa mais linda. E hoje, infelizmente, no Brasil, nós somos bombardeados com notícias absurdas, né? Tá num ponto, assim, de violência absurdo, não é algo aceitável as últimas notícias que a gente tem. E aí dá uma semana, 10 dias, vem outra notícia. Parece que no Brasil as pessoas já vão se acostumando com aquela notícia absurda, né? Isso, já vai ficando anestesiado com coisas tão absurdas. Exatamente. E assim, isso que a gente tá falando aqui não é que a gente tá dizendo assim, olha... né, o Brasil é péssimo. Não, a gente está trazendo algumas realidades que a gente sente, que a gente percebe, a gente viveu. Né? Se você está pensando nessa possibilidade, fica aí para você uma reflexão. Né? A gente está aqui apenas para trazer isso como uma experiência que a gente teve, para você ter tomar essas decisões que não são fáceis. E quem sabe, né, desfrutar também desses
Até essas porque acho que vantagens nesse em Portugal. aspecto de segurança a gente nem pode se queixar tanto, porque em comparação a outras cidades do Brasil a gente não sente tanto isso aqui ainda, né? Mas é o que Eu tava falei. conversando com uma colega esses dias que falou pra mim, olha, agora eu vou desligar o telefone, a minha filha ela tá indo pra igreja, era sábado, fim de tarde, e ela tá indo de metro, sozinha, a filha dela tem uns 17 anos. Nunca no Brasil eu ia deixar ela pegar uma circular pra ir sozinha, porque a cidade que eu morava era extremamente violenta. Então, assim, essa sensação, acho que isso não tem preço, né? Não. Então, assim, é isso que a gente gostaria de trazer nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui, né? Nos acompanha aqui através do canal. Se você gosta, já se inscreva aqui no canal. Deixa uma sugestão de um próximo vídeo para nós, que agora a nossa intenção é gravar aí semanalmente para vocês. Fica o nosso grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, Valeu. tchau! Tchau!